Victor Boniface que terminou com sua namorada porque ela não concordou com os termos do casamento. Calma que eu vou explicar essa situação pra vocês, porque essa é a fofoca do dia. Pra você que não conhece, esse é Victor Boniface, atacante do Bayer Leverkusen. Victor Boniface namorava com essa norueguesa, cujo nome é Rikke Ermen, há 4 anos. Após muito tempo junto, ela começou a pressionar Victor Boniface para casar, né? Eles tinham que casar, afinal 4 anos juntos já também, né? Tava na hora. Mas olha só a manchete do jornal. Atacante do Bayer Leverkusen, Victor Boniface, termina relacionamento com o namorado devido ao contrato pré-nupcial. Ou seja, o atacante até que gostaria de casar. Entretanto, o contrato pré-nupcial protege Victor Boniface, protege todos os bens de Victor Boniface antes dele se casar. Ou seja, em caso de divórcio aqui, ela não poderia tirar nada do que o Victor Boniface conquistou antes do casamento. Algumas fontes também estão dizendo que, assim como Hakimi, Victor Boniface colocou todos os seus bens no nome da sua mãe. Afinal, quem não se lembra que a mulher do Hakimi terminou com ele, mas quando foi acionar ele na justiça para tomar metade do que ele tinha, o Hakimi não tinha nada, porque tudo que ele tinha estava no nome da mãe. Aparentemente, Hakimi fez escola e Victor Boniface era um dos alunos. Ou seja, por conta desse acordo pré-nupcial que Victor Boniface não gostaria de abrir mão, sua namorada, ou melhor dizendo, sua ex-namorada, acabou terminando o relacionamento. Aparentemente, o Boniface não confiava tanto na sua ex. É verdade, ele não confiava tanto na sua ex, mas ele macetou ela durante 4 anos, durante o relacionamento, como se não houvesse amanhã, porque nada é de graça, né, senhores? E especialistas se perguntam se de repente Victor Boniface não fosse um homem famoso e milionário, se ele morasse lá na Nigéria ainda, se mesmo assim essa norueguesa iria se interessar por ele, e até o momento não há confirmações de nada, muito pelo contrário, tudo indica que a madame, até por essa atitude que ela teve de desfazer o noivado, tratava-se de uma interesseira. Se ela gostava realmente do cara, por que ela pulou fora assim que o cara sugeriu esse contrato pré-nupcial? É porque a guerreira tava de olho no malote, senhores, e não no malote do jogador, e sim no montante em dinheiro. É isso que ela queria. Mas de forma trágica, o único malote que ela teve durante esses 4 anos foi o jogador empurrando, né? Porque eles tinham um relacionamento, isso é completamente natural. A guerreira saiu dessa com uma mão na frente, outra atrás, completamente desbeiçada emocionalmente. E já que esse caso não tá acontecendo no Brasil, e a gente tem até uma liberdade a mais para poder falar sobre isso, porque eu sei que essa guerreira nunca vai ver esse vídeo, eu me arriscaria a dizer, inclusive, que essa foto dela lambendo a medalha do cara é uma red flag, para dizer o mínimo. De repente, esse jogador pode até ter percebido algum comportamento da namorada um pouco mais estranho, e o cara foi conduzindo essa situação por 4 anos até chegar o momento em que a guerreira deu ultimato para ele, falou: e aí, a gente não vai casar? Como é que vai ficar o negócio? E ele, assim que apresentou o contrato pra guerreira, ela imediatamente deu ghost. Descadeirada, mas deu ghost. Depois de 4 anos cavalgando como se não houvesse amanhã, infelizmente para essa madame, o que aconteceu com ela foi praticamente igual o que aconteceu com a ex-esposa do jogador Hakimi, que fez escola. Mas se for olhar pelo lado positivo, pelo menos essas duas madames aí aproveitaram bem na época em que elas namoravam os jogadores, certamente viviam uma vida de dondoca, mas eu acho que isso mudou drasticamente depois que elas tentaram aplicar o golpe nos rapazes e foram surpreendidas. Trágico, senhores. E eu diria que fica ruim agora pro próximo namorado que a ex-namorada do jogador Victor Boniface for arrumar, porque a guerreira vai estar agora cheia de frescura e já vai estar mais ligeira também quanto a esse negócio de contrato de namoro pré-nupcial, separação total de bens, e eu acho que ela não vai cair de novo no mesmo golpe, vai estar muito mais exigente e desbeiçada emocionalmente. Eu volto a dizer isso, porque a madame namorou por 4 anos o cara, na expectativa de viver uma vida de dondoca, e provavelmente o cara fez a madame de gato e sapato, amorosamente falando, claro, e agora provavelmente ela vai estar mais exigente, cheia de traumas e descadeirada. E é sempre uma imensa satisfação, não tem problema, é isso mesmo. Eu acho que ela teve o que merece, só que se a gente for tentar fazer a mesma coisa aqui no Bostil, não vai dar certo, senhores. Eu peguei o vídeo de um advogado aqui explicando como que isso funciona, vou até colocar um trecho aqui pra gente ver que o negócio aqui é um pouco mais complicado. Deixando a questão moral de lado, essa história de adquirir ou passar bens no nome da mãe, no Brasil, realmente funciona? Pessoal, se a partilha de bens, no caso da dissolução da união estável, no caso do divórcio, for um problema, eu aconselho a pessoa a casar no regime da separação total de bens, com a anuência do cônjuge, é claro. Porque é o seguinte, no Brasil, o regime padrão, tanto para a união estável quanto para o casamento,
é o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, todos os bens adquiridos antes da união ou antes do casamento não irão entrar nessa partilha. Não tem com o que se preocupar, não precisa comprar no nome da mãe, passar para o nome da mãe, não tem que se preocupar. Mas o seguinte, todos os bens adquiridos durante o casamento ou na constância da união, se forem comprados em nome da mãe, ou então a pessoa passar os bens para o nome da mãe, irá caracterizar fraude conjugal ou matrimonial, ou seja, vai gerar consequências cíveis e é muito tranquilo comprovar. E também pode gerar consequências criminais, ou seja, não dá certo. Então, se não dá certo, isso significa que não compensa casar, resumidamente. Levando em conta o que o advogado falou, se fosse aqui no Brasil que tivesse acontecido esse caso aí do jogador Victor Boniface com a namorada, todo esse patrimônio que ele adquiriu durante os 4 anos que ele estava se relacionando com ela, ele ia ter que dividir na marra, não tem essa. E se o cara colocar os bens no nome da mãe dele, isso aí pelo que o advogado falou é fraude conjugal. O certo, se o cara quiser separar os bens, ele falou que tem a opção aí do cara fazer aquele contrato de separação total de bens, mas eu acho que mesmo assim isso ainda é possível de ser revertido, porque aqui no Brasil não tem lei. Aqui vale qualquer coisa para beneficiar as guerreiras que muitas vezes são mal intencionadas. Então o máximo que dá para fazer aqui no Brasil com as guerreiras que tem esse tipo de vocação para ser interesseira é um macetado e ghost mesmo. E mesmo assim, tomando todo o cuidado do mundo, de repente o cara pode fazer até algum tipo de contrato de namoro, mas tá insalubre, senhores. Daqui a pouco nem GP vai estar compensando mais, então creio que vivemos tempos tenebrosos e é por isso que é uma imensa satisfação ver quando acontece um caso desse, que aconteceu tanto com o Victor Boniface, tanto com o Hakimi, porque isso aí é golpe, tá na cara. Certamente os caras não iam ter a menor chance de se relacionar com essas queridas se eles não fossem jogadores de futebol e rico ainda, não adianta jogar bola e ser pobre. Aí depois que o cara chega no topo da carreira dele, aparece uma oportunista qualquer e o cara tem que dividir tudo. Pelo que eu vi, o Victor Boniface deu a opção da guerreira se casar com ele com a separação total de bens. Aparentemente ela não gostou nada dessa conversa, ela queria a parte dela e acabou ficando sem nada. Mas claro, como eu falei, não sem antes ter sido macetada durante 4 anos pelas consequências de se relacionar com o Victor Boniface. Tenho certeza que o cara esfregou até o Boniface na cara da guerreira. De graça não ficou esse relacionamento. Pode ter certeza que a madame, por ter um VSM considerável, ser uma pessoa atraente e tudo, e o Boniface com sangue nos olhos, deve estar no auge aí da sua forma física, carreira. Eu nem conheci esse cara, mas não deve ter saído nada barato pra ela. A ex-namorada dele, que inclusive é norueguesa, deve até ter pensado, poxa vida, e tudo que eu fiz por esse cara, quantas marretadas esse maluco me deu durante esses 4 anos, quantos gargaflex eu fiz pra esse infeliz, pra chegar no momento em que eu proponho pra ele o casamento depois de 4 anos, ele vem com essa palhaçada? E parece que sim, viu minha senhora? Infelizmente pra ela a pista tá salgada. Tá certo que a maioria dos jogadores de futebol são extremamente gados e iludidos. É só a gente ver o caso do menino Hendrick, por exemplo. Começou a se relacionar com aquela loirinha que ele tá hoje enquanto ele era menor de idade e a madame já tinha se relacionado com outros jogadores de futebol. Ou seja, os caras quando começam a ficar milionários, perdem a habilidade de ser seletivo na hora de se relacionar com as madames. Muitos querem viver uma louca história de amor e acabam se lascando. Como não se lembrar também do caso do Roberto Carlos, que teve que dormir no CT do Real Madrid. O cara é extremamente milionário, campeão do mundo. Se eu não me engano, o Roberto Carlos tem 7 filhos e por mais que ele continue rico, mesmo tendo que dividir tudo isso com a ex-esposa dele e com os filhos que ele tem de vários casamentos, a vida toda bagunçada, mesmo assim o cara se lascou um pouco, né? Já o Boniface foi até as ovas durante 4 anos, sem compromisso e saiu como se nada tivesse acontecido. Já não podemos dizer o mesmo da ex-namorada dele, que provavelmente ficou com algumas sequelas, né, senhores? Esses dias também eu fiz um vídeo falando do técnico Pep Guardiola, que estava casado com a madame há 30 anos e ela resolveu pedir o divórcio na hora que o cara tá na pior fase da vida dele, levando a metade da fortuna que ele conseguiu conquistar graças ao trabalho dele. Ou seja, é uma hipocrisia tão grande que os caras que dão uma dessa de colocar os bens no nome da mamãe se tornam exemplo de como o homem deve agir, principalmente
principalmente os jogadores de futebol. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, junte-se a Teta Masters Golpista Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!